Vamos falar da Páscoa, irmãos. Tudo bem com vocês? Esse momento é um momento muito importante para a igreja. Então, se você é cristão, quero te convidar a ficar comigo nesse vídeo. Eu quero trazer um pouco para vocês sobre o contexto da Páscoa. A festa mais importante para a igreja, a festa mais importante ou a celebração, o dia mais importante do que todos os dias que você pode imaginar. É mais importante que o seu aniversário, o aniversário do seu amigo, do seu familiar, porque esse dia foi o dia em que Deus trouxe restauração para a terra. Essa história começa muito antes de Jesus, há 2000 anos antes de Jesus, em média 2000 anos antes, quando Deus levanta Moisés para libertar um povo chamado hebreu das mãos de um povo do Egito, do faraó que dominava e imperava sobre muitas nações da terra. O que aconteceu? Quero voltar a mais ou menos uns 3.000, 4.000 anos antes de Jesus. Quando Deus olha para a terra, né, e ele olha para o coração dos homens e enxerga em um homem chamado Abraão um coração que agradava a Deus, um homem que buscava agradar a Deus. Essa é a palavra, buscava agradar a Deus. E esse homem, então, ele é escolhido, sim, escolhido mediante a um coração que agradou a Deus, para ser o receptor, aquele que iria receber uma bênção geracional. Então Deus olha para Abraão e fala para Abraão: Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu. A tua descendência será o meu povo. Eu me agradei com teu coração. E a tua descendência, a partir de agora, terá a minha mão estendida. E assim foi, né? Resumindo a história, dito e feito, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José, José, que é a grande peça aqui nessa história para a gente entrar no Egito, foi aquele que foi vendido pelos irmãos para ser escravizado, né? E depois se tornou ali ajudante do imperador, o cabeça do Império Egípcio, que trouxe as visões das vacas gordas, das vacas magras, da grande fome que assolou o mundo inteiro, né? E aí você sabe, né? Passando o tempo ali, os filhos e filhas dos descendentes de Jacó, dos filhos de José e das outras 11 tribos, foram se multiplicando e acabaram sendo escravizados pelos egípcios. Passou-se então mais ou menos 400 anos e Deus levanta Moisés. Por quê? Porque havia uma promessa que Deus tinha dado a Abraão, que a sua descendência, né, herdaria a terra. Então Deus levanta Moisés para libertar o seu povo que está sendo escravizado no Egito. E ali, né, a gente tem o grandiosíssimo momento da nona para a 10ª praga, quando Deus vai entregar de presente a comemoração, a celebração de uma festa perpétua. E o nome dessa festa se chama Páscoa. Então, a Páscoa ela foi estabelecida justamente como um grande memorial do momento em que Deus estava libertando o povo hebreu das mãos dos seus inimigos, tá? E aí vocês vão lembrar um pouco de detalhes sobre isso. Se você ler lá no capítulo 12 de Êxodo, você vai ver, então, como detalhes dessa festa. Se você segue o canal, você pode ver aqui que eu tenho um estudo sobre esse capítulo todo. Exemplos espirituais que vão chocar você. Mas um deles que nos impressiona muito é o cordeiro, né? O cordeiro que foi imolado e o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta. Então o anjo da morte passaria sobre todo o Egito e mataria todo o primogênito. Porém, pouparia todos aqueles que tivessem o selo do sangue do cordeiro nas suas casas. Né? E os hebreus estavam ali celebrando esse momento incrível. A partir daí você sabe a história, o anjo da morte passou, né? Matou todos os primogênitos, Faraó liberta o povo hebreu para ir em direção à terra que Deus havia prometido a Moisés, a terra prometida, e ali tem uma trajetória de 40 anos mais ou menos, né? Quando o povo caminha em direção à terra prometida. E aí, irmãos, 2000 anos depois nasce o Filho de Deus, nasce o Messias, Jesus. E aí Jesus traz à tona o significado da Páscoa. Ele vem e fala qual realmente era o significado do cordeiro que removia o pecado do povo, que na realidade fazia referência a algo futuro que ia acontecer e estava acontecendo diante dos olhos deles, que era o Filho de Deus, o homem, né? Aquele homem sem pecado,
o Filho de Deus, 100% Deus, encarnando, deixou a sua glória para vir diante dos homens, para morrer em vez do pecador, para pagar o preço do pecado, que era a morte, e somente o preço da morte sendo derramado por alguém justo conseguiria pagar a restauração, a reconciliação do homem para com Deus. E ele faz isso. Ele fala que ele é o Cordeiro, né, que foi estipulado ali como o grande marco da libertação do povo, de uma libertação, que naquele tempo era uma libertação física, literal, porém Jesus falou que aquilo se referia ao reino de Deus, se referia a uma liberdade espiritual, uma liberdade de reconciliação. Ele vem, então, morre, e antes de ser crucificado, justamente no dia de Páscoa, ele fala que ele era a nova e eterna aliança, que o reino que ele estava falando lá na Páscoa, 2000 anos atrás, fazia referência ao reino dos céus, a uma reconciliação com Deus, a remissão dos pecados que ele estava prestes a fazer. Né? Então eles comem e bebem e Jesus fala, a próxima vez que vocês vão celebrar essa festa comigo, vai ser no reino dos céus, quando Jesus voltar. Em breve ele vai voltar, uma das últimas Páscoas que a gente está comemorando sem ele, né, e sem ele literalmente com o corpo glorificado, porque quando ele voltar e estabelecer o reino dos céus na terra, o milênio de Cristo Jesus, nós celebraremos a Páscoa. Essa Páscoa vai ser celebrada eternamente. A igreja e Cristo e as nações restantes da terra também vão celebrar. E vamos então celebrar juntamente com Cristo Jesus. Então percebam que o significado da Páscoa, ele é algo que foi literal lá no Êxodo, mas também fazia referência a algo eterno. Deus é assim, ele trabalha assim. Ele trabalha pontualidades históricas, trazendo uma referência espiritual eterna. Ele trabalha dessa forma. É assim que ele faz, tá? Então a Páscoa é um momento grandioso, aonde lá atrás Deus libertou o povo hebreu das mãos do faraó, e lá na frente Deus libertou a igreja do pecado, né? Libertou o homem do pecado por meio da fé em Cristo Jesus. Você lembra que Jesus falou que nós somos filhos adotivos, né? Porque antes a promessa era os filhos de Abraão segundo a carne, e agora Cristo falou que nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Nós fazemos parte desta bênção que se estendeu agora para todo aquele gentil, tá? E judeu e gentil, todos aqueles que recebem o Cordeiro vivo, o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, então agora fazem parte da descendência e da promessa que Deus fez para Abraão, que herdaríamos a terra. Por que herdaríamos a terra? Porque veremos Cristo vindo sobre as nuvens dos céus, guardaremos o testemunho até esse dia, e com ele herdaremos o reino dos céus que vai ser estabelecido aqui na terra, o milênio de Cristo Jesus. Então percebam quão maravilhoso é essa data. Nós hoje, gentios e judeus, recebemos o presente de sermos herdeiros da promessa. Remidos do pecado, ou seja, o Espírito de Deus passa a habitar em nós por meio da confissão da fé no sacrifício que Jesus fez, porque ele morreu sem pecado, porque como alguém que tivesse pecado, uma morte que ele não merecia, para nos inserir, né, novamente a habitar com Deus. E assim faremos. Então, esse é o meu recado de hoje. Feliz Páscoa a todos. Espero que vocês celebrem esse dia pensando nesse grande presente, nessa grande trajetória, nessa grande restauração que aconteceu com Cristo na cruz, na sua ressurreição, depois de ter ressuscitado, e também acontecerá na sua manifestação, na sua volta, aonde nós literalmente herdaremos essa promessa. Então, um forte abraço a todos e Deus abençoe.